Nós vamos dar início às apresentações da disciplina de Clínica Cirúrgica, então ministrada pelo professor Rafael Festugato, disciplina essa dentro do curso de Medicina Veterinária da UCF Chapecó. Os alunos, então, integrantes do grupo são o Alisson, a Karina, o Gabriel, a Maríndia e eu, Rafael. Aqui, então, o sumário, né, introdução, sinais clínicos, diagnóstico, tratamento e pós-tratamento e as considerações finais. O assunto, então, é as úlceras de córnea. A úlcera de córnea, ou ceratite ulcerativa, como ela é conhecida, então ela é uma das oftalmopatias de maior incidência na clínica médica ou cirúrgica de pequenos animais. Essa etiologia, então, ela consiste em deficiência de produção da parte aquosa da lágrima, alterações palpebrais e inflamações, causas pelo estresse também, fatores raciais, distúrbios nutricionais, infecções de maneira geral e alguns traumas também são situações. A úlcera de córnea, então, ela pode ser no formato superficial ou profunda, com a perda, então, do epitélio e exposição do estroma. A terapia medicamentosa ela pode ser empregada em casos onde é superficial e em casos de erosão mais profunda. Essa terapia, então, ela pode ser associada a procedimentos cirúrgicos, entre eles o principal é o flap conjuntival. A úlcera de córnea profunda, então, é a perda do epitélio em espessura completa, com pelo menos uma perda do estroma. Possui uma etiologia variada e requer um diagnóstico preciso com a resolução da causa primária e, no consequentemente, tratamento da úlcera realizado com cirurgia clínica. Em relação aos sinais clínicos da úlcera de córnea. A úlcera de córnea, então, os sinais clínicos mais comuns são hiperemia conjuntival, né, onde aparece na região da conjuntiva pequenos vasinhos avermelhados. Também pode ocorrer a epífora, que é um lacrimejamento involuntário na região dos olhos. Ocorre fotofobia, que é a sensibilidade do animal em relação à luz. O animal não consegue permanentemente ficar com os olhos abertos devido a essa sensibilidade e a claridade. Também pode ocorrer o blefaroespasmo, que são movimentos involuntários dos olhos, e também a presença de inflamação no humor aquoso na região ocular do animal. É bem comum também nesses casos ocorrer o prurido. O animal sente coceira nessa região e podemos ficar então agitado devido a isso para conseguir suprir essa coceira. Também pode ocorrer secreção no local e, de modo geral, essa secreção ela se acumula no cantinho do olho. Pode ocorrer também um edema corneano no local, opacidade córnea e também, em alguns casos, pode ocorrer o deslocamento da membrana nictitante na região ocular. Em relação ao diagnóstico da úlcera de córnea, deve-se seguir um passo a passo, né? Então, começando pela anamnese geral do animal, conversando com o tutor, né, para ver quais são as queixas, quando o animal começou a demonstrar, né, sinais, se houve evolução, como foi essa evolução. Depois o exame clínico geral, depois o exame oftálmico, né, e o teste de fluoresceína. Então, deve-se fazer a avaliação das pálpebras, pupilas, né? Observar se não tem nenhum corpo estranho ali no olho do animal que esteja causando desconforto, né? Fazer a mensuração da produção de lágrimas também. E um outro teste que é realizado também é o teste de labirinto. Então, é feito esse teste em um ambiente claro e em um ambiente escuro também, para ver qual é o comportamento do animal, como vai ser a locomoção dele, se ele vai ter dificuldade ou não, né? É bem importante também saber observar as estruturas, né, do olho, até porque tem algumas diferenças também entre uma espécie e outra, né? Por exemplo, o gato, ele não possui pálpebras e nem cílios, né? Enquanto o cão possui cílios somente na pálpebra superior, né? Então, é bem importante saber identificar corretamente as estruturas do olho. Essas úlceras de córnea podem ter diferentes profundidades e podem chegar até a perfuração corneal também, né? Em um estágio mais grave. Deve-se ter atenção também durante o diagnóstico com o ambiente onde vai estar sendo feitas, né, as avaliações.
questão de barulho, tom de voz, né? Evitar o estresse do animal, porque o estresse pode estar interferindo nos resultados, né, das análises. Principalmente gatos, né? O que ocorre também é a questão da midríase da pupila, né? Então vai estar aí interferindo diretamente nos resultados. E deve-se ter um ambiente também bem iluminado e um ambiente escuro para estar fazendo as avaliações, né? Então, avaliando todas as outras possibilidades, né? Corpos estranhos, a conjuntivite, enfim, se faz o teste de fluoresceína para confirmar então a questão da úlcera de córnea, né? Como que funciona? A fluoresceína ela é um corante, né? Que ela vai pigmentar, ela se conjuga com o estroma corneano e vai pigmentar as lesões de córnea. Então deve-se instilar no olho, né? Pingar no olho, lavar em seguida com solução de lavagem ocular para remover o excesso, né? E fazer essa observação das lesões. Essa observação ela é feita com uma caneta luminosa, né? E deve ser feita de uma forma rápida, porque o próprio filme lacrimal vai remover rapidamente a fluoresceína, né? Então, fazendo esse teste, se confirma o diagnóstico de úlcera de córnea, né? Porque as lesões vão estar coradas, né, com a fluoresceína. Sobre o tratamento, então, da úlcera de córnea, então ela pode se dar através de colírios, então, antibióticos e anti-inflamatórios, então, em forma de colírio, para pingar no olho desse animal. Então, alguns animais requer algum procedimento cirúrgico recorrente pro fechamento da terceira pálpebra, para não acabar agravando o tratamento e tudo mais, para não entrar sujeiras, o animal acabar não machucando e tudo mais. E como pós-operatório, então, o animal pode ser que requer então o fechamento da terceira pálpebra para uma melhor cicatrização e tudo mais, juntamente com os de colírios, e posteriormente então o uso do colar elisabetano, que é bastante interessante então para o animal acabar não machucando, não coçando e acabar não agravando mais ainda a úlcera de córnea. Bom, tratando-se de úlcera de córnea, ulceratite ou ulcerativa, é fundamental nós sabermos, conhecermos os sinais clínicos e o diagnóstico, que vão nos encaminhar para o melhor tratamento desse animal. Por conta de termos vários procedimentos que podem ser feitos, desde o uso de colírio mais básico até o mais avançado, que seria a intervenção cirúrgica no animal. Pois eles podem apresentar sintomas leves e graves, e geralmente os mais graves não conseguimos reverter, o que leva à perda da visão do animal. E com isso é feita a remoção do olho, geralmente na maioria dos casos onde não tem o que se fazer mais. Aí vai também de uma estética do animal e do bem-estar, o que geralmente os tutores às vezes sentem o desconforto de ter um animal desse jeito.